Oi, quarto ano, bom dia! Na aula de hoje nós iremos começar o nosso capítulo 5 e nós começaremos na parte de geometria, onde nós iremos aprender um pouco mais sobre as figuras geométricas e sobre o ângulo reto, que é o ângulo que tem medida de 90 graus. Então, vamos começar aqui na nossa página 25 da apostila, lados e cantos. Joana está pensando em fazer um curso de pintura e desenho. Ela aprecia obras de arte que utilizam figuras geométricas e gostou muito desses quadros. Aqui tem o primeiro quadro e aqui temos o segundo. Então, vocês irão responder a essas perguntas da seção Diga aí. Quais figuras geométricas você identifica nessas obras? Por que você acha que o autor da segunda obra deu esse nome ao quadro? E você já viu outros quadros elaborados com figuras geométricas? Só responder de forma pessoal. Depois, nós iremos para a página 27. Aqui na página 27, nós daremos continuidade aos estudos sobre as figuras geométricas. Você já sabe o que é um polígono. Polígono é uma figura plana, fechada, formada por vários lados. E nessa formação dessa figura, temos apenas linhas retas no seu contorno. E essas linhas não se cruzam, elas não se encontram, não se atravessam uma com a outra e nem corta nenhum traço dentro da figura, tá bom? Então, nós temos uma figura que vai começar e terminar no mesmo ponto, formada apenas por linhas retas e não tem nenhuma linha no preenchimento dessa figura, ok? Então, com essas informações, vocês irão fazer essa atividade aqui, que é para marcar um X nas figuras que são polígonos dentre essas opções, tá bom? Então, é só seguir esses comandos. Alguns polígonos recebem nomes especiais, como o quadrado, o retângulo, o trapézio. Outros recebem nomes de acordo com o número de lados. Todos formados por 3 lados são chamados de triângulos. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágonos. E assim por diante, tá bom, pessoal? Vale lembrar que o quadrado, ele recebe esse nome por ser formado apenas por ângulos retos e lados de mesma medida, mas ele também pode ser chamado de quadrilátero, já que é formado por 4 lados, não é verdade? Então, ele é um quadrilátero que tem um nome especial, ele tem uma característica diferente, que é possuir todos os lados iguais e todos os ângulos de mesma medida, tá bom? Mas qualquer outra figura formada por 4 lados, independente do formato dessa figura, ela é um quadrilátero. Assim como qualquer outra figura, por exemplo, pentágono. Não precisa ser exatamente aquele pentágono regular, de lados de mesma medida, não precisa. Pode ter qualquer desenho, qualquer formato, desde que tenha 5 lados e esses lados todos fechadinhos, tá bom? Então, essa é a ideia dos nomes dos polígonos. Os polígonos sempre têm número de lados igual ao número de cantos. Os cantos desses polígonos são o que nós chamamos de ângulos. Aqui nessa imagem vocês podem observar. Temos um triângulo que tem 3 lados, obviamente, e também tem 3 ângulos.
Se vocês observarem, vocês irão perceber isso, que são 3 lados e 3 ângulos. Então, aqui vocês farão a seguinte atividade. Indique os lados e os ângulos do quadrado do mesmo modo que fizemos para o triângulo. E depois complete a frase. Um quadrado tem tantos lados e tantos ângulos. Então, o mesmo que foi feito aqui nesse triângulo, vocês farão nesse quadrado. Você notou alguma diferença entre o formato dos ângulos do quadrado e do triângulo? O quadrado tem todos os ângulos retos, de medida 90 graus. E os ângulos retos, eles são formados por linhas chamadas de perpendiculares, como uma linha que vem na horizontal e uma linha que vem na vertical. Se vocês observarem na casa de vocês, o chão é uma linha na horizontal, já a quina da parede é uma linha na vertical. Então, ali acontece o encontro de retas perpendiculares, que formam o ângulo reto, tá bom, pessoal? Agora, nós iremos para a página 28 para continuar a explicação nessa parte. Para indicar que um ângulo é reto, usamos esse símbolo, que é o quadradinho com uma bolinha no centro. E aqui nós temos exemplos de figuras formadas apenas por ângulos retos, mas também pode acontecer de outras figuras apresentarem ângulos retos também, além de outros ângulos, como é o caso dos triângulos. Esses aqui possuem um ângulo reto e os demais ângulos não são retos. A gente já vai conversar sobre isso. Agora, nós iremos para a página 29. Exercício número 2. Nas figuras a seguir, há ângulos de vários tamanhos. Veja a legenda ao lado. Então, onde tem esse quadradinho com a bolinha, são ângulos iguais ao ângulo reto, que tem a medida de 90 graus. Faça uma estimativa visual e anote em cada ângulo de acordo com a legenda. Então, gente, como vocês estão observando, existem ângulos que têm uma abertura maior que 90 graus, maior que o ângulo reto, e outros são mais fechadinhos, tendo uma abertura menor que 90 graus. No final dessa aula, eu vou deixar um vídeo para vocês explicando como fazer um molde de 90 graus para auxiliar a fazer as atividades dessa página, tá bom? Então, assim que terminar essa videoaula, no finalzinho dela vocês irão assistir a esse vídeo, onde eu explico como usar o marcador de 90 graus, o nosso conferidor de 90 graus, para que vocês consigam fazer essa atividade. Mas aqui, então, vocês irão estimar quais desses outros ângulos são M maiúsculo, com abertura maior que 90 graus, e quais são M minúsculo, com abertura menor que 90 graus. E na letra B, vocês irão usar o medidor de ângulo reto para conferir se vocês acertaram a estimativa. Então, ao final dessa aula, vocês saberão como fazer essa atividade. Número 3. Na sua sala de aula, as paredes formam ângulos retos de 90 graus? E as paredes com o chão? Que ângulo formam? Já dei até um exemplo, né? Em relação às nossas casas. E na sua casa, como são os ângulos entre as paredes? Então,
Aqui vocês podem também utilizar esse marcador de 90 graus para conferir os ângulos das paredes da casa de vocês. Coloca lá o ângulo, o marcador próximo ao chão, com a quina da parede. Pode conferir também o piso no chão, na quina dele se está batendo certinho 90 graus. É uma forma de vocês conhecerem a geometria no nosso dia a dia, tá bom? E aí vocês irão responder de acordo com as observações de vocês. Essa pergunta aqui, vocês podem simplesmente conversar com alguém em casa ou então com o professor particular, tá bom? Não tem necessidade de responder no caderno. Número 4. Para desenhar um ângulo reto, usamos linhas perpendiculares, aquelas que formam o ângulo reto. A palavra é estranha, mas a ideia é simples. Linhas perpendiculares formam ângulos retos entre si. Lembra de uma reta vindo na vertical e a outra na horizontal. E se a figura estiver meio torta, é só a gente virar o livro, mexer a posição para que ela fique na posição uma reta na horizontal e a outra na vertical. Isso não vai alterar nada, tá bom? Mas vai facilitar a visualização de vocês. Então, fazendo isso, essa dica que eu dei, circule as figuras com linhas perpendiculares. E depois, vocês podem usar o medidor de ângulos retos para conferir se realmente essas linhas são perpendiculares. Número 5. Desenhe duas figuras diferentes que tenham pelo menos um ângulo reto. Use uma folha de papel sem linhas, de preferência, mas quem não tiver pode fazer no caderno. E use régua. E vocês podem também usar o molde de 90 graus para ter certeza que a figura que vocês estão fazendo tenha pelo menos um ângulo reto. Número 6. Complete com o nome dos polígonos e o número de lados e de ângulos. Então, vocês irão colocar nessa caixinha o nome de cada figura e aqui vocês irão indicar o número de lados e o número de ângulos, tá bom? A quantidade. Como são os ângulos desses polígonos? Algum deles tem ângulo reto? Aqui vocês podem usar o conferidor de 90 graus para verificar os ângulos. Os que ficarem maiores que 90 graus, vocês irão responder que eles têm uma abertura maior que 90 graus. Os que ficarem menor, os que forem mais fechadinhos, vocês irão dizer que eles são menores que o ângulo reto, tá bom? Então, é só fazer essa observação. Agora, nós iremos fazer a atividade número 8 aqui na página 30. As figuras do material de apoio eram quadrados, que foram cortados para formar outras figuras. Destaque-as, faça um corte em cada figura e remonte os quadrados. Colhe-os no espaço a seguir. Então, pessoal, são esses aqui do nosso material de apoio que vocês irão recortar e tentar voltar ao quadrado que eles eram antigamente, tá bom? Com essas figuras aqui do nosso material de apoio. E assim, a gente vai agora passar para o nosso vídeo sobre o marcador de 90 graus para a gente, então, encerrar a nossa aula. Bom, pessoal, esse vídeo é para explicar para vocês como fazer o marcador de 90 graus e como utilizar esse marcador, esse pedacinho de papel que a gente vai usar para conferir se os ângulos são de 90 graus, se são ângulos retos. Então, veja só,
vocês vão pegar uma folhinha, um papel A4 ou uma folha de caderno e vão recortar um pedacinho mantendo a ponta original do nosso papel, a ponta que já veio do caderno, tá bom? Do nosso papel. Então, essa medida aqui, ó, corresponde a exatamente 90 graus. Então, a gente vai fazer esse símbolo, que é o quadradinho com um pontinho dentro, que simboliza o ângulo de 90 graus. E com ele, nós vamos conferir a medida dos ângulos. Por exemplo, se eu pegar esse quadrado aqui da nossa apostila, eu consigo colocar, veja só, o vértice junto com o outro vértice do marcador com o quadrado e fica, ó, certinho um com o outro. Então, aqui a gente verificou que realmente esse ângulo do quadrado mede 90 graus. Agora, vamos verificar quando um ângulo é menor que 90 graus. A gente não vai conseguir usar o nosso marcador e não vai ficar retinho igual ficou no nosso quadrado. Por exemplo, vamos usar esse ângulozinho aqui, ó, como exemplo. Se eu tentar colocar o meu marcador nele, olha só, posicionar linha com linha, ó, e vou chegando lá no vértice. Olha só, aconteceu que esse outro lado aqui do triângulo, esse de cima, ele atravessa o meu molde de 90 graus. Olha só, tá vendo? Ele não fica igual ficou aqui no quadrado, lado com lado e vértice com vértice. Não acontece isso nesse caso. Fica o lado com o lado na parte de baixo, vértice com vértice, mas esse outro lado, ele foi entrando. Então, ele não ficou rente à minha lateral do meu molde. Então, aqui, quando eu tenho um ângulo com uma abertura menor que 90 graus, a gente não consegue posicionar perfeitamente o nosso ângulo de 90 graus. O mesmo acontece no caso dos ângulos maiores que 90 graus, como é o caso desse triângulo verdinho aqui, ó. Nessa situação, eu também tenho um ângulo que não vai encaixar no nosso molde de 90 graus, mas ao invés de atravessar o meu molde, o lado, a abertura vai sobrar. Veja só, vou posicionar lado com lado e vou aproximar lá no vértice. Olha o que aconteceu. Olha como sobrou a abertura do meu triângulo verde. Isso significa que esse ângulo tem uma abertura maior que 90 graus. E é assim que vocês farão as atividades que necessitar de usar o marcador de 90 graus, tá bom, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição no horário de atendimento. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula!